Imagine ser escolhido para uma missão que vai contra tudo o que você conhece, tudo o que você ama e tudo o que a sociedade ao seu redor valoriza. Essa foi a realidade de Jeremias, um jovem comum da pequena cidade de Anatote, quando Deus o chamou para ser profeta. Ele não era um líder político nem fazia parte da elite religiosa. Era apenas alguém como qualquer outro. Mas Deus o escolheu para entregar uma mensagem que ninguém queria ouvir. Jeremias tentou argumentar. Ah, Senhor, eu sou muito jovem, não sei falar bem. Mas Deus insistiu, dizendo: não tenha medo, porque eu estarei com você. A partir desse momento, a vida de Jeremias mudou para sempre, e ele se tornou o homem que alertaria toda uma nação sobre sua própria destruição. Primeira coisa que precisamos entender é o contexto em que Jeremias viveu. Ele profetizou durante um dos períodos mais conturbados da história de Judá. O reino estava dividido entre alianças políticas instáveis e uma crescente idolatria. Enquanto os líderes buscavam acordos com potências estrangeiras como o Egito e a Babilônia, o povo abandonava pouco a pouco a adoração ao Deus verdadeiro, trocando-a por ídolos falsos. Foi nesse cenário de caos espiritual e social que Deus ordenou a Jeremias que dissesse algo incrivelmente difícil: voltem-se para mim, ou esta terra será destruída. Não era uma mensagem popular. Pelo contrário, era uma declaração que colocaria Jeremias contra seus próprios compatriotas, incluindo sacerdotes, reis e até membros de sua própria família. Desde o início, Jeremias enfrentou resistência. Ele começou pregando nos pátios do templo, onde as pessoas iam para adorar. Lá, ele proclamou que Deus estava profundamente insatisfeito com a hipocrisia do povo. Eles ofereciam sacrifícios, mas continuavam vivendo vidas de injustiça e pecado. Em vez de escutarem suas palavras com humildade, os líderes religiosos ficaram furiosos. Quem é esse jovem para nos dizer o que fazer? Eles perguntavam. Tentaram silenciá-lo, mas Jeremias não recuou. Ele sabia que sua mensagem vinha de Deus. Então continuou falando, mesmo sabendo que isso traria consequências terríveis. As consequências vieram rapidamente. Um dos momentos mais marcantes da vida de Jeremias foi quando o sumo sacerdote Passur mandou chicoteá-lo publicamente e prendê-lo no portão do templo. Durante horas ele ficou exposto à vergonha enquanto o povo passava e o ridicularizava. Quando foi libertado, Jeremias poderia ter pensado em desistir. Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele disse: Tu, Senhor, me enganaste. Disseste que seria fácil, mas aqui estou sofrendo. Deus respondeu: Sim, eu te chamei para sofrer, mas também prometi estar contigo. Esse diálogo mostra que Jeremias era humano. Ele sentia dor, cansaço e solidão, mas Deus nunca o abandonou. Mas o sofrimento de Jeremias não parou por aí. Uma das cenas mais dramáticas de sua vida aconteceu quando ele foi jogado em um poço lamacento por ordem de Zedequias, o último rei de Judá. Os inimigos de Jeremias convenceram o rei de que o profeta era um traidor, pois ele havia declarado que a Babilônia invadiria Jerusalém e que o povo deveria se render aos babilônios. Ao ouvir isso, o rei permitiu que seus oficiais lançassem Jeremias no poço, deixando-o ali para morrer lentamente. Imagine o horror de sentir aquela lama sufocante, sem saber se alguém viria salvá-lo. Mas Deus enviou ajuda através de um estrangeiro chamado Ebed-Meleque, um oficial etíope que intercedeu pelo profeta. Ele convenceu o rei a tirar Jeremias do poço, e assim sua vida foi poupada. Jeremias não apenas sofreu fisicamente, mas também emocionalmente. Ele expressou sua dor em orações conhecidas como Confissões de Jeremias. Nessas preces, ele questionava Deus sobre o propósito de tanto sofrimento. Uma vez, ele chegou a dizer: Maldito seja o dia em que nasci. Mas depois de desabafar, ele sempre voltava ao lugar de confiança. Ele reconhecia que, embora a missão fosse dolorosa, ela tinha um propósito maior. Deus estava usando sua vida para advertir o povo antes que fosse tarde demais. No final, a mensagem de Jeremias se realizou. Jerusalém foi destruída pelos babilônios, exatamente como ele havia previsto.
O templo foi incendiado e muitos foram levados cativos. Mesmo assim, Jeremias permaneceu fiel. Ele não fugiu com os sobreviventes para o Egito, como alguns esperavam. Ele ficou para cuidar dos remanescentes em sua terra devastada. Sua vida é um exemplo de fidelidade extrema, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa história nos ensina algo profundo sobre coragem e perseverança. Quantas vezes somos chamados a fazer algo difícil, algo que pode custar nossa reputação ou até nossa segurança? Jeremias escolheu obedecer a Deus, independentemente das circunstâncias. Ele nos mostra que a verdade pode machucar, mas ela também tem o poder de transformar. Seja qual for a sua missão hoje, seja no trabalho, na família ou na comunidade, lembre-se de que Deus está com você. Ele nunca abandona aqueles que estão dispostos a seguir seus planos, mesmo quando esses planos são difíceis de entender. Se essa reflexão tocou seu coração, eu te convido a deixar um comentário abaixo compartilhando como você tem enfrentado seus próprios desafios. Você já passou por momentos em que precisou escolher entre o conforto e a obediência? Além disso, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais histórias inspiradoras e cheias de significado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de força para continuar firme, porque todos nós precisamos de exemplos como o de Jeremias para nos lembrar de que vale a pena lutar pela verdade, não importa o custo. Até o próximo vídeo.